Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e nós já vamos colocar no seu vídeo o WhatsApp do nosso SOS. Você que quer conversar ou mandar uma mensagem pedindo ajuda, agora na nossa central terá uma pessoa iluminada por Deus para te ajudar. Inclusive, também está aí no seu vídeo o endereço para que você possa buscar ajuda na rua Padre Chagas, número 3536. Nós vamos agora uma chamada que fala a respeito do jejum de Daniel. Nós estamos nos preparando, porque já nesta quarta-feira nós iremos dar início a esse grande jejum de Daniel e através dessa chamada você vai saber mais a respeito do jejum de Daniel. Vamos a essa chamada. Escolhas podem melhorar a vida, mas certas escolhas podem mudar tudo. Durante esse período do jejum de Daniel, eu me entreguei, assim, eu quis ter mais acesso às coisas de Deus. Então, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais. Lembro como se fosse hoje. Eu só ouvia a voz de Deus, falando que Ele é o meu Deus. E ali foi o momento mais maravilhoso da minha vida, que não se compara a nenhum outro. Completamente feliz. Em todas as áreas da minha vida, eu vejo Deus, eu vejo a mão dele. Nada foi igual a receber o Espírito Santo. Jejum de Daniel. A partir de 10 de dezembro. 21 dias dedicados a Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou na Igreja Universal mais próxima. Nós temos vivido todas as quartas-feiras a respeito do mistério da fé no Jardim do Getsemane. E eu queria colocar para você agora um testemunho de uma pessoa que também sofreu grandes opressão, angústia, agonia, como também o nosso Senhor Jesus no Jardim do Getsemane, ele também sofreu tamanha opressão, mas ele venceu através da fé e também através do Espírito Santo. Assista esse testemunho desta pessoa que teve a sua vida transformada. Eu tinha audição de vozes, eu tinha um zumbido constante nos meus ouvidos e visão também de pessoas mortas da minha família. Na minha cabeça começaram a vir pensamentos que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, acaba com tudo. Como eu trabalhava, estudava, eu era promovida, eu subia de cargo, as pessoas não olhavam, porque eu não transparecia, mas era aos finais de semana. É quando assim eu tinha o vazio, a solidão, e aí esses pensamentos ruins, esses pensamentos maus, vamos colocar assim, realmente me invadiam e eu não tinha defesa mesmo em relação a eles. Eu sempre tinha, assim, algo novo aparecendo. Muita infecção de urina, dores no estômago. E o vazio, aquele vazio, uma sensação de solidão, de tristeza, num momento, assim, impulsivo, de nervosismo mesmo, de não saber o que fazer com tudo aquilo, foi quando eu tentei o suicídio. E por eu não conseguir me jogar naquela rodovia, eu me senti muito frustrada. Eu entendi, assim, que eu não conseguia nem me matar. E aí, aonde eu estudava, tinha uma igreja universal bem próximo do local da minha faculdade. Era muito próximo, assim, quase que praticamente, assim, lado a lado. E aí, a minha irmã, que tinha surtos, quando ela tinha as visões, as audições, ela estava já na última dosagem da medicação. Minha mãe me ligou e falou que teria que internar, porque os remédios não estavam fazendo efeito. E aí eu lembro que eu entrei na igreja esse dia,
E aí o pastor estava fazendo um propósito para a família, que se alguém estava com algo que era impossível para a medicina. Ali eu fiz o desafio aquele dia, naquela tarde. E aí depois de 1 hora minha mãe me ligou falando que a minha irmã já estava mais calma. Que a minha irmã já estava muito calma, que não iria ser necessário fazer a internação dela. Aí a partir dali eu vi o milagre de Deus. E ali me despertou. E a partir dali eu entendi, né, que qual era o caminho, porque já tinha sido apresentado, né, a porta que iria me ajudar. Um pastor me deu uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. Fui decidida a participar de uma corrente do Templo de Salomão, uma corrente de libertação, e eu recebi exatamente essa palavra do altar, que não existe processo, que existe a decisão. E no primeiro dia eu já saí liberta. Eu decidi que assim, que no meu corpo, o único espírito que eu aceitaria seria o de Deus, do Espírito Santo, que eu já estava tendo entendimento. Ali naquele momento que eu fui liberta, eu decidi que eu iria buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que iria, né, realmente ali consumar mesmo a minha libertação. Porque se eu não tivesse, eu sabia que se eu ficasse ali vazia, eu iria, né, novamente a ter todos os episódios que eu tinha. E até que numa reunião no Templo de Salomão, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo. E ali eu me tornei filha de Deus. Ali eu tive a certeza do meu encontro com Deus. Naquele dia em que o Senhor Jesus, porque ter o Espírito Santo é ter o próprio Deus dentro de você. Como eu era uma pessoa muito vazia, eu tive um preenchimento assim de amor, assim. Eu fui envolvida por um amor muito grande, amor a qual eu não tive dos meus pais, e aí uma paz assim, e a calma. Eu tive o privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser uma só pessoa com Deus. Eu tive esse privilégio, eu tive essa misericórdia, colocar assim também, porque naquele dia, assim, eu entendi, assim, que eu não estava mais sozinha nesse mundo. Eu nunca imaginei, assim, que do altar de uma igreja que eu chamava os pastores de ladrões, eu nunca imaginei que desse altar que eu tinha tanto preconceito, mas era muito preconceito, eu fosse ter o que eu tenho hoje. E que não tem valor, não tem preço nesse mundo, né? Que possa pagar a paz que eu tenho. Deus me deu uma família, hoje eu trabalho, e a paz que eu tenho, ela se estende na minha casa, ela se estende no meu trabalho, ela se estende no meu dia a dia. E eu que antes queria morrer, hoje eu tenho vida, assim, hoje eu quero viver. E eu sou muito feliz. Ainda falando desta quarta-feira, eu gostaria de chamar aqui atenção, e quando eu falo chamar atenção, no bom sentido, a você que está assistindo essa programação e que um dia você esteve na presença de Deus e por alguma razão você veio se afastar, de repente, por causa do trabalho, ou porque você se atarefou muito, e aí você já não tinha mais tempo para congregar na casa de Deus. E quando a gente fala congregar, é estarmos na mesma fé, no mesmo espírito. Porque muitas pessoas que nós conversamos, elas chegam a dizer assim, eu não preciso ir à igreja, eu posso orar em casa. Sim, você pode orar em casa, você pode meditar na palavra de Deus em casa, você pode ter seus momentos com Deus em casa, mas você sabe que não é a mesma coisa, porque se fosse assim, o Senhor Jesus não teria deixado a igreja, e ele falou que a casa do Pai seria chamada casa de oração. Nós vamos a esta chamada desta quarta-feira e a importância de você estar junto conosco nesta quarta-feira. Vamos a essa chamada. O Jardim do Getsemane começou como um lugar
onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, às 8 da noite, ou em uma das reuniões durante o dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Diante do testemunho, diante da chamada que você acabou de assistir, agora é só você tomar uma decisão na sua vida e já se preparar para esta quarta-feira e também para este jejum de Daniel que dará início nesta quarta-feira, dia 10. Eu quero agora mostrar para você esta entrada aqui. Esta entrada é a entrada da nossa Catedral da Fé, aqui na nossa cidade de Guarapuava. Esse lugar aqui, aonde tem recebido muitas pessoas aflitas, desesperadas, pessoas desacreditadas da vida, pessoas que chegam a dizer assim, será que para os meus problemas existe solução? E quando essas pessoas são orientadas através da palavra de Deus, quando essas pessoas participam de uma das nossas reuniões neste local aqui, nasce dentro dela ou desperta dentro dela a fé que estava adormecida dentro dela. Talvez seja o seu caso também. Por isso você já pensou dar cabo da sua vida, porque você não aguenta mais o sofrimento. Não faça isso. Dê a oportunidade para você mesmo e para o Senhor Jesus entrar na sua vida. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviaria. Nós vamos a essa chamada que fala desta sexta-feira, a grande corrente forte de libertação, e na oportunidade nós estaremos na vigília do meio-dia, numa concordância, aonde você vai chamar o seu familiar, você vai chamar um amigo, um parente, uma pessoa que você conhece e está sofrendo. O Senhor Jesus disse assim, o que ligares aqui na terra é ligado no céu. Nós vamos ligar a sua vitória. Mas ele também disse, o que desligares aqui na terra será desligado no céu. E será desligado esse mal que entrou na sua casa e hoje vem destruindo um ente querido seu com vício de bebida, com vícios de drogas, vem tirando a sua paz, a sua alegria. Nesta sexta-feira, na grande vigília do meio-dia. Temos também outros horários que está aí no seu vídeo. Vamos a essa chamada dessa grande corrente de libertação. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Fama, glamour, sucesso. Mas por trás, anorexia, depressão e fracasso no amor. Eu busquei o reconhecimento, eu queria estar na televisão, nas mídias, queria ser reconhecida
pelo meu corpo, pelo meu rosto, por aquele talento que eu acreditava ter. Então eu comecei por essa busca muito grande. Era uma busca incansável mesmo. Então eu sujeitava o meu corpo a caber dentro dos padrões de beleza exigidos na época, né? Eu tive um princípio de anorexia, porque eu tinha que ter medidas, as medidas tinham que corresponder ao que era exigido pelas agências de modelo. E participando desses concursos, eu cheguei a participar de um concurso, né, de Miss Brasil. Eu chegava num evento, por exemplo, que eu era jurada, que eu era convidada, se formava uma fila para eu dar vários autógrafos, porque as pessoas queriam minha foto, queriam estar perto de mim, queriam dizer que estiveram comigo. Mas elas não tinham ideia do vazio que eu sentia. A depressão era tão forte que eu chegava a me bater, que eu tinha síndrome do pânico, morria de medo de andar na rua sozinha. Só que eu tinha que colocar aquela capa, aquela máscara, né? Aquela maquiagem que não era só física, para poder estar diante das pessoas. Eu atingi o auge da fama. Eu alcancei aquilo que eu mais almejava. Eu participei de uma seleção muito rigorosa e eu fui convidada a fazer um segundo teste. Não apenas para ser agenciada, né, como modelo naquela agência, mas para participar de um programa de televisão que na época era de grande sucesso. Era muito conhecido em todo o território nacional. E mesmo com tudo isso que me rodeava, com a fama, que foi assim, repentina até desde que eu fui aceita nesse programa, a depressão, ela me acompanhava. Aquele semblante feliz, aquela alegria que eu tinha que passar, porque era esse o espírito do programa, não fazia parte de mim. Aquilo era uma personagem. Eu buscava em coisas e pessoas e fama, então eu comecei a buscar em relacionamentos também. E foi aí que eu comecei a me frustrar muito mais do que eu já era. Eu comecei a conhecer pessoas, a entrar em relacionamentos, me relacionar com pessoas de diversas idades, ia para baladas, ia para festas, me envolvia com pessoas que eu nem conhecia, até que eu comecei a me relacionar com pessoa com compromisso. A pessoa já tinha um compromisso com outra pessoa, já estava quase se casando e eu me tornei a amante. E eu me vi totalmente frustrada. E eu buscava no misticismo obter esses resultados na vida sentimental. Eu fazia rituais, eu me consultava, mas era sempre assim. Quando eu gostava da pessoa, a pessoa ia perdendo o encanto por mim. E quando a pessoa gostava muito de mim, eu não sentia absolutamente nada. E esses relacionamentos que nunca davam certo me fizeram muito mal. Muito mal. A depressão que eu tinha foi ficando cada vez pior. Então as pessoas olhavam para mim e não se conformavam. Como pode? Elas diziam, uma moça bonita, não dá certo com ninguém, não vai para frente, mas ela não estava fazendo aquele programa, não, mas ela não é modelo. E eu me lembro nitidamente de um dia que eu estava no meu quarto e veio uma voz muito forte, sugerindo que eu tirasse minha vida. Mas não foi apenas uma sugestão, foi uma voz tão forte que eu me levantei e me conduzi para a cozinha, que era onde eu ia cortar os meus pulsos. E eu lembro que eu levantei e fui, e eu não consegui. E ali eu já recebia muitos convites da minha mãe, que na época já buscava por mim na igreja. Ela me fazia muitos convites, ela me trazia propósitos da igreja, mas eu odiava a Igreja Universal. Mas dentro de tanto sofrimento, dentro de tudo aquilo que eu vivia dentro de mim, surgiu um princípio de câncer em mim. Eu fui diagnosticada com nódulos nas mamas e eu aceitei e fui numa reunião.
E aquilo era tudo muito diferente, eu nunca tinha provado. As religiões que eu tinha experimentado nunca tinham aquele esclarecimento. Eu nunca tinha entrado num lugar que eu sentisse tanta paz. Então eu comecei a frequentar as reuniões. Logo de cara eu fui curada desse câncer que eu tinha sido diagnosticada por médica, por exame. Eu fui curada. Mas mesmo assim, o orgulho e a prepotência existiam dentro de mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Eu não obedecia. Eu ainda estava em um relacionamento, dos vários que eu tive, eu ainda estava em um relacionamento e não queria abrir mão dele. Não queria. Eu gostava daquilo. Então eu fiquei resistindo por um bom tempo. Até que um dia, a palavra entrou dentro de mim. E aquele dia que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, aquela palavra foi para mim. Então eu entendi o que eu tinha que fazer, eu entendi nitidamente. E quando terminou a reunião, eu desci as águas. Eu me batizei nas águas. Eu peguei o telefone, eu terminei com a pessoa que eu estava me relacionando. Eu disse que eu não queria mais nada, que eu tinha feito uma escolha. E então eu já não me importava com o que as pessoas pensavam, mas sim com o que eu tinha que fazer para Deus, para que Deus me aceitasse como filha dele. Então veio a Fogueira Santa. E quando veio a Fogueira Santa, eu entendi perfeitamente que eu tinha que deixar o meu eu no altar. Mas junto com isso, eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu sacrifício monetário, financeiro, físico, mas eu me despi de mim mesma. E eu vivia numa revolta, desde o dia em que eu me batizei nas águas, que eu me entreguei e fui aprendendo tudo que eu tinha que deixar. Eu via as pessoas recebendo o Espírito Santo ao meu redor e nada acontecia comigo. E eu fui ficando revoltada com aquilo. Eu não aceitava estar dentro da igreja, porque dentro da igreja e não acontecer, porque fora, quando eu estava lá fora, que eu fazia as coisas que eu fazia em busca da fama, eu dava o meu tudo, eu dava a minha vida. E a Fogueira Santa foi o auge do meu sacrifício que eu fiz para Deus. Naquele momento eu me despi para Deus. Falei, meu Deus, eu não sou nada. Eu não quero nada nem ninguém. Eu não quero nenhum relacionamento. Eu não tô aqui para buscar fama, eu não tô aqui para buscar nada. Eu tô aqui porque eu quero o Senhor dentro de mim. Porque o Senhor é tudo para mim. Porque eu não consigo mais ir sozinha sem o Senhor aqui. E o Espírito Santo... O convite está aí diante da senhora, do senhor. É só você fazer a sua parte. Nós vamos colocar agora para você essa imagem aqui da preparação desse domingo da Santa Ceia. Domingo agora nós vamos estar nos sentando à mesa com o Senhor Jesus. Nós vamos colocar, se tivermos a chamada, você vai ver a chamada. Se não tivermos, você vai ver essa imagem que fala desse grande domingo. E na oportunidade você deve também preparar uma garrafinha com água para participar junto com a sua família às 9 horas da manhã, mas no seu vídeo também tem os demais horários, 7 horas, às 15 horas e às 18 horas. Vamos a essa chamada que fala desta grande Santa Ceia que nós teremos. No Getsemane, a renúncia máxima de Jesus. Se possível, passe de mim este cálice. No momento de maior pressão, a decisão mais difícil, necessária para fazer a vontade do Pai. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma entrega iniciada ali, mas preparada momentos antes. Graças te dou, meu Pai. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Na Santa Ceia, a renovação da comunhão e o fortalecimento para manter a aliança com Deus.
aliança que todo filho também sacrifica para manter. Neste domingo, 14 de dezembro, a Santa Ceia do Getsemane. No dia em que no altar subiremos para que seja feita a vontade do Pai. Às 7, 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. A única coisa que você tem que fazer agora, meu amigo e minha amiga, é tomar uma atitude de fé. Inclusive, faça isso agora, preparando agora mesmo um copo com água, e você vai participar da oração agora com o nosso amigo Alexandre Amaro. E você, desde já vai ver o agir de Deus na sua vida. Quando beber desta água, você vai sentir um alívio na sua alma. Se você crer e está com dores também, você vai ser curado em nome do Senhor Jesus ao término desta oração. Vamos ao momento da oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro pelos casais, pelos casamentos, pelas pessoas, meu Pai, que estão separadas do seu cônjuge. Eu oro pelo namorado, noivo, noiva, aqueles que estão em busca de um casamento. E, meu Pai, de repente as coisas vêm dando tudo errado. Ela já marcou a data por diversas vezes e parece que tem alguma coisa amarrando, atrapalhando. Meu Deus, arranca essa inveja, esse olho grande, este mal que não quer que esta pessoa seja feliz, porque afinal foi o Senhor que preparou o casamento. O Senhor disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma auxiliadora capaz, idônea. Meu Deus, coloca a pessoa certa ao lado desse que está sozinho, dessa que está sozinha. Aqueles que se casaram e têm enfrentado momentos de aflição, meu Pai. Muda esse quadro, muda esta situação, dá entendimento, sabedoria. Escrito está que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então ajuda essa mulher a edificar a sua casa, o seu lar. Que este homem seja fiel, companheiro, tenha ele o discernimento, a direção para sempre fazer a coisa da maneira correta. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os noivos, namorados, daqueles que precisam da tua bênção no casamento. Eu abençoo esta água, que ela seja ungida e consagrada pelo teu poder. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Beba da água. Deus é Deus de união, de fortalecimento. Aquilo que Ele une, o homem não pode separar. Se isso tem acontecido com você, lute, persevere. Quantas pessoas você tem visto lutar e vencer através da terapia do amor? Isso também vai acontecer na sua vida. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, eu tenho certeza absoluta que você recebe a cura agora. Agora você só deve se preparar e deixar Deus trabalhar na sua vida. O único Deus que pode e Ele quer transformar a sua vida. Nós vamos chegando ao final de mais uma participação e eu tenho certeza absoluta, se você der a oportunidade para você mesmo, você vai ver Deus mudar a história da sua vida. O endereço, Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro aqui da nossa cidade de Guarapuava. Eu tenho certeza que quando você entrar por esta porta aqui e ao término da reunião que você vai participar, você vai sair e eu tenho certeza que você vai ver um milagre na sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.